Hello, my friend. How are you today? Are you good? Fine? Tudo bem? Vamos começar a aula do verbo haver. Nossa aula de hoje é sobre esse verbo que em inglês ele tem, no presente, tem duas formas. Ele pode ser um pouquinho confuso em algumas situações, por isso que é importante prestar bastante atenção. A gente vai esmiuçar bem esse verbo aí, que é um verbo importantíssimo, um verbo diário aí. Quando você falar inglês, tudo que você dizer o que tem na sua casa, o que tem na sua cidade, no seu trabalho, você vai usar o verbo haver, que, começando aqui a lição, tem duas formas, que é a singular, que está aqui na parte 1. Let's repeat. Isso já é de praxe, né? Você repete sempre depois de mim. Part 1. There is. Quando há uma coisa só, essa é a versão singular. E o there are, que é a versão plural, quando há várias coisas aí ao seu redor. Então tá, vamos começar a explicação aqui. O verbo haver em inglês possui duas formas no presente. Usamos o there is no singular, quando houver uma só coisa ou pessoa, e there are no plural, para falar da existência de mais de uma coisa, de uma pessoa, né? Então são vários. Prestando bastante atenção na pronúncia aqui do TH, nesse caso é o som do V. Botando a língua entre os dentes, como você já sabe, faz o finger test, encosta a língua no dedo ao dizer there, there, there is, there are. Boa, então aqui a gente vai comparar os exemplos, são quase iguais, são parecidos, um no singular, na esquerda sempre vai ser no singular, e na direita no plural. Então, há um cachorro no parque, é um cachorro, vai ficar there is a dog in the park. Isso, como é um cachorro, a gente também usa aqui o artigo, né, que é o a, que pode ser um ou uma, a dog. Mas no plural não tem artigo nenhum, você vê aqui que é direto, né? Então a gente usa o there are dogs in the park. Um erro comum é usar o artigo aqui no plural também. There are dogs. No. There are dogs. Singular. There is. There is a dog. Plural, então há cachorros. Pode ser 2, 3 ou vários. There are dogs. Good, my friend. Let's continue. Novamente, na esquerda é o singular. Um garoto. Repeat. There is a boy in the yard. Plural. Repeat. There are boys in the yard. Good. Repeat. There is a book on the desk. Plural. There are 8 books on the desk. Certo, todos esses exemplos que a gente viu aqui são na forma afirmativa. Agora abaixo a gente vai ver outras variações, frases negativas, perguntas, as famosas também short answer. Tá lembrado o que é a short answer? Que é a resposta curtinha, se for sim ou não, dá a resposta curta. Short answer, a gente vai ver as variações aqui para descrever as imagens. Né? A gente tem aqui duas imagens. Esse é a estrutura que você vai usar para descrever coisas, descrever a imagem, descrever o que você está vendo, descrever uma foto. É o verbo haver, o verbo que a gente em português também diz ter, né? Tem uma bicicleta que você vai ver na garagem, a gente vai começar aqui. Tem uma bicicleta na garagem, né? Tem uma escada, a gente vai usar o verbo, não o verbo ter, não confunda aí. A gente vai usar o verbo haver, apesar que em português tem essas duas formas, em inglês é o there is, se for singular, ou então there are, nunca o verbo have, que é o verbo ter, né? Have. Isso a gente vai ver melhor depois. Então tá, aqui você está vendo, há uma bicicleta na garagem. A pronúncia de garagem é garage. Repeat. There is a bicycle in the garage.
E moto? Tem moto na garagem? Não. Essa é uma frase então que a gente vai fazer negativa. Moto que em inglês é, repeat, motorcycle. Você pode pronunciar o tempo aqui mais forte aqui, motorcycle, se preferir. Fica mais fácil. Forma negativa é o is mais o not. There isn't. Repeat. There isn't a motorcycle in the garage. Não tem aqui. E na pergunta, também, como já é conhecido, se tiver o verbo to be na estrutura, é inverter, né? There is, pergunta, is there? Vamos perguntar, se tem um carro na garagem? Repeat. Is there a car in the garage? No, there isn't. Sempre que a resposta for de sim ou não, yes, no, você usa essa resposta curta. Não precisa dar muito detalhe para não complicar. Então, no, there isn't. O que mais tem aqui na garagem? Vamos usar uns exemplos extra aqui. Tem a escada. Você sabe como é escada em inglês? Ladder. Repeat. There is a ladder in the garage. Tem também aqui uma pá, que em inglês é shovel. Então, há uma pá. There is a shovel in the garage. Tem um ancinho, que em inglês é rake. Tenta fazer você aí. Há um ancinho na garagem. Vai ficar como? Good. Esquece de botar o A aqui, né? There is a rake in the garage. Extintor de incêndio. Também tem ali amarelinho. Extintor de incêndio que é, repeat, fire extinguisher. Faz a frase então. Há um extintor de incêndio na garagem. There is a fire extinguisher in the garage. Tem aqui, acredito, são duas varas de pescar. Em inglês é, pescar é fishing. E vara é rod. Então, varas de pescar, fishing rod. No plural, fishing rods. Aí, você tem que usar no plural. There are fishing rods in the garage. Pode dizer o número. There are 2 fishing rods. Ou simplesmente só there are fishing rods. Também tem caixas ali, você está vendo? Caixa que em inglês é box. Boxes, no plural. There are boxes. Sempre que for plural, então, there are. Combinado? Que é o que a gente vai continuar vendo aqui nos exemplos da direita. O número 2 aqui são no plural, que aqui na imagem tem o quê? Que tem vários do quê? Cars, people, trucks, caminhões em inglês, né? Tem vários caminhões aqui, trucks, sinaleira, traffic lights. A gente vai ver o exemplo aqui então com carros. Há carros na rua. Repeat. There are cars on the street. Moto eu não estou vendo nenhuma, então não tem motos. Frase negativa. There aren't motorcycles on the street. E caminhões? Vamos perguntar então. Na pergunta a gente inverte, né? Afirmativo. There are. Pergunta. Are there? Repeat. Are there trucks on the street? Yes, there are. Se você preferir, você pode dar uma resposta mais completa. Yes, there are trucks on the street.
mas essa resposta curta já responde completamente a questão. Yes, there are. Right. Então vamos para a próxima página, que tem um alerta, que é o que eu comentei antes, de o brasileiro, como em português, vamos ver aqui a explicação. Em português é comum utilizar o verbo ter em português, ao invés do verbo haver. É mais comum até você dizer tem carros na rua, né? Tem uma bicicleta na garagem, ao invés de dizer há uma bicicleta ou há carros. Mas em inglês você não tem essas duas opções não, isso aí somente esta daqui que a gente está vendo na aula de hoje, que é se singular, there is. Então, tem açúcar? There is sugar in my coffee. Em português tem as duas formas, tem açúcar ou há açúcar, mas em inglês sempre é o verbo haver, que é esse aqui, né? Há livros, tem livros aqui? Repeat. There are books here. Attention. Atenção, o verbo ter em inglês, to have, não pode ser utilizado. Então, nessa situação, que é um erro muito comum, como em português a gente diz tem açúcar, aí eu escuto às vezes essa frase errada dos meus alunos. Have sugar in my coffee. Incorrect, wrong. Você nunca pode dizer o verbo ter nesse caso aqui, né, no sentido de haver. Não tá certo. Tem livros aqui? Have books here? No. Lembra como é? There are books here. Isso é importante. Já comentei muitas vezes que você não tem que ter erro de cometer enganos, né? O que é normal. A gente não nativo da língua falar inglês e cometer deslizes, cometer erros. E você não tem que se preocupar. Às vezes, a maioria dos erros realmente não vai afetar no entendimento. Né? A não ser quando você comete um erro um pouquinho maior. E nesse caso aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque é um erro um pouquinho mais grande. É um erro um pouquinho mais grosseiro. Vai doer na língua aí do nativo, né? Have books? What, né? Então, esse você tem que tentar evitar, beleza? Se dá um deslize ou outro, também não é o fim do mundo, mas esse é um erro um pouquinho mais chato aí, um pouquinho maior. Então você tem que evitar, nunca pode ser usado. Beleza? Vamos praticar. Practice makes perfect. Let's practice. O que tem aqui na mesa? The book is on the table. Então a pergunta é exatamente essa: se tem um livro, né? Se há um livro azul em cima da mesa, eu vou perguntar, você não repete, você somente responde. A resposta é sim ou não, dá a resposta curta. Se a resposta não for de sim ou não, aí sim dá uma resposta completa. Vamos tentar? So, answer. Is there a blue book on the table? Yes, there is. Answer. Don't repeat. Answer. Is there a book on the floor? No, there isn't. How many books? How many books are there on the table? There is one book on the table. A pergunta aqui está no plural. How many books are there? Mas você vai responder no singular. There is a book. Ou então, there is one book on the table. Not two. There aren't two books. There is one. Essa pergunta aqui com how many é quantos. Essas duas palavras significa quantos. Quantos livros? How many books? E então vamos para a próxima. Eu continuo perguntando e você respondendo. Você não precisa repetir, só responde a pergunta. You answer, ok? Look. Are there dogs on the sofa? Yes, there are. Are there dogs on the floor? No, there aren't. E agora uma resposta completa. How many dogs
are there on the sofa? There are 2 dogs on the sofa. Plural, there are. Se for mais de um, there are 2 dogs. Se for um só, como é o caso do livro, né? There is 1 book. Alright, vamos para agora a parte 2, vamos incrementar aí nossas frases, continuar falando do verbo haver, mas a gente vai ver uns complementos, né? A gente vai dizer há um monte, que um monte em inglês é a lot of. Pode ser muitos ou um monte de alguma coisa, né? Então, vamos lá. Part 2. A lot of, some, any, and no. Aqui as traduções, né? A lot of, muitos, ou monte, alguns é o some, pode ser algum ou alguns, alguma, algumas. Aqui o any e o no. Às vezes vai ser algum, às vezes vai ser nenhum. Não confunda aí. A gente vai ver em prática, nos exemplos, você vai entender melhor a função de cada uma dessas palavras que são importantíssimas. Então aqui está o Chris, ele tem um monte de amigos, né? I have, you have, Chris has. Repeat, Chris has a lot of friends. And this is Amanda. Amanda doesn't have a lot of friends. No, repeat. Amanda has some friends. Então ela tem alguns amigos ou algumas amigas, né? É o some friends. E na pergunta a gente vai usar o any para perguntar. Esse aqui é o Justin. This is Justin. Se ele tem algum amigo. Aqui na tradução eu botei Justin tem alguns amigos. Na verdade, em inglês é um pouco ambíguo. Se a pergunta pode ser entendida como Justin tem alguns amigos, ou ainda pode ser entendido como Justin tem algum amigo. Você percebe que essa palavra aqui, o N, na verdade é opcional. Você poderia somente perguntar, ele tem amigos? Does Justin have friends? Mas é muito comum, para ficar um pouquinho mais preciso aqui, a pergunta é mais comum utilizar do que não utilizar aqui, esse N em perguntas. Que ele tem algum amigo? Tem alguns amigos ou não? Então a pergunta vai ficar, repeat. Does Justin have any friends? Justin doesn't have any friends. Repeat. Ele não tem nenhum amigo. Aqui em inglês a gente vai usar o friends no plural. Sempre que o substantivo for contável, por exemplo, one friend, two friends, three friends, uma palavra que pode vir no plural, é uma palavra contável, um substantivo contável, que vai ver melhor depois nessa lição de hoje ainda também, o que são substantivos incontáveis e contáveis. Mas sempre que o substantivo que puder vir no plural, nesse tipo de construção, em português está no singular, não tem nenhum amigo. Mas em inglês ele vai vir no plural. Justin doesn't have any friends. Vai ter que sempre vir no plural, nesse caso. A gente vai ver melhor depois, você vai entender. Você pode dizer essa mesma frase, né, que ele não tem nenhum amigo, de duas formas. Dessa que a gente viu aqui, Justin doesn't have any friends. Or, repeat. Justin has no friends. Aqui eu traduzi de uma forma que a gente não fala em português. Justin tem nenhum amigo. Mas é isso que você fala, na verdade, em inglês. Porque em inglês, a dupla negação é incorreta. O que é uma dupla negação? Na nossa língua a gente diz Justin não tem nenhum amigo. A gente nega duas vezes. Ele não tem nenhum. Mas em inglês, você literalmente diria ele tem nenhum amigo. Que tem certa lógica, acho que você consegue ver que até faz sentido, né? Dizer que ele tem nenhum. Mas né, em português a gente nega duas vezes. Em inglês, você tem duas opções. Ou você nega com o no, que é uma palavra negativa, né?
mas usa o verbo na forma afirmativa, que você está vendo que é Justin has. Aí você nega com o no. E nesse caso o no não é não, e sim nenhum. Ele não tem nenhum amigo. Justin has no friends. Não confunda aí, esse no aqui não é não, e sim nenhum. Justin has no friends. Você está negando uma vez só aqui. A outra forma de negação é negar com o verbo. Ele não tem. Justin doesn't have. E aí você usa o N, que não é uma palavra negativa. O N é uma palavra neutra. Então você está negando uma vez só também. Justin doesn't have any friends. Ou você nega com o verbo. Justin doesn't have. E aí usa o N, que é neutro. Ou você nega com a palavra negativa, que nesse caso é o no. Justin has no friends. É a mesma coisa. Eu traduzi de duas maneiras diferentes aqui só para você ter esse insight aí, essa ideia de como na verdade a gente diz em inglês. Justin tem nenhum amigo, mas na verdade é o quê? Ele não tem nenhum. Essas duas frases têm o mesmo, exatamente o mesmo significado. Ou você nega com o verbo, ou você nega aqui com o no, mas não duas vezes. Isso em inglês é incorreto, por exemplo, dizer Justin doesn't have no friends. Nope, wrong, incorreto. Então, a gente vai ver outros exemplos. Alright? Poor Justin. Aqui é sala de aula, né? Uma tem um monte de estudantes e a outra tem alguns. Sala de aula que é classroom, right? Então aqui no exemplo da esquerda, repeat. There are a lot of students in this classroom. And there are some students in this classroom. Dá até para contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 students in this classroom. Aqui não dá para contar, dá para contar o professor. Quantos tem? A gente vai dizer no singular. Há um professor. Como fica? There is one teacher. There are a lot of students, but there is one teacher in this classroom. And in this classroom, e nessa sala de aula, in this classroom, no students. Na pergunta, lembrando, a gente usa o N, né? Há algum estudante ou há alguns estudantes. Em inglês não tem a distinção, é o N aqui, né? Repeat. Are there any students in this classroom? No, there aren't any students in this classroom. Or, no, there are no students in this classroom. Tá aqui a negação com o verbo, né? Não há, there aren't. E aí usa o N para não ter a dupla negação, né? O N que é neutro. There aren't any students. Ou literalmente há nenhum. There are no students. Aí você não nega com o verbo está na forma afirmativa e usa o no, que lembrando não é não aqui, sim nenhum. Para não negar duas vezes, o verbo está na afirmativa. There are no students. Combinado? E comentando aqui o que eu comentei antes, a palavra em português a tradução é não tem nenhum estudante, não tem nenhum aluno no singular. Mas se a palavra é contável, em inglês ela sempre vai vir no plural aqui. There are no students. There aren't any students. Depois a gente vai ver melhor contáveis e incontáveis. Countable, uncountable. E aqui tem então o compilado das informações no Grammar Tips. Repeat. Grammar Tips. Usamos o some, que pode ser algum, alguns, um pouco, uns poucos, em frases afirmativas somente. Afirmativas. E o N ou o no, né, naquela questão das frases negativas. Aqui, mesmo que o verbo esteja na forma afirmativa, a frase ela é negativa. There are no students.
Então a gente usa o no ou o any nas frases negativas e o any na pergunta, né? Usamos any em frases interrogativas, interrogative sentences. Se eu precisar de um tempinho, pausa o vídeo aqui para tomar suas notas, porque isso aqui é bem importante, essa regrinha aqui do afirmativas. A gente usa o some, any ou no em negativas e o any nas interrogativas. Attention! Em frases negativas, você pode usar tanto o any quanto o no, e o sentido não se altera. Mas atenção, aqui é o que eu comentei. O any vem com o verbo na forma negativa. Por exemplo, aqui está o verbo na negativa. I don't like any vegetables. Eu não gosto de nenhuma verdura. Né? Então, I don't like, repeat, I don't like any vegetables. Repeat, vegetables. Mais chatinha essa pronúncia aí. Vegetables. E pode dizer a mesma coisa usando o no, né? Eu não gosto de nenhuma verdura. Pode usar o no, mas aí o verbo na afirmativa. Você literalmente vai dizer eu gosto. I like. Eu gosto de nenhuma verdura. I like no vegetables. Para não fazer a dupla negativa, né? Então você ou nega com o verbo I don't like any, ou deixa o verbo na afirmativa e sim, I like no vegetables. Eu não gosto de nenhuma verdura. Agora a gente vai para uma parte bem importante também, que é um pouquinho confusa às vezes, principalmente se você tem pouca experiência no inglês, que são os substantivos incontáveis. Repeat, uncountable noun. E os substantivos contáveis. Repeat, countable noun. Aqui nessa parte, os exemplos que estão na esquerda sempre vão ser com substantivos incontáveis, o que não dá para contar. E na direita, os contáveis, aqui o que dá para contar, 1, 2, 3. Mas o que é isso exatamente? Por exemplo, aqui o primeiro substantivo é água, water. É contável ou incontável? Você pode contar a água ou não? No, you can't. Você não pode contar. Você pode contar um copo d'água. Né? Você vai dizer, one glass of water. Mas você não pode dizer águas, né? Eu tava com tanta sede que eu tomei 5 águas. Não, você tomou 5 copos, ou 5 garrafas, 5 latas, alguma coisa assim, você pode contar, mas a água em si não tem como, né? É uma massa aí que você não consegue distinguir o que é um e o que é dois. Isso é um substantivo incontável. E por ser incontável, ele não pode vir no plural, né? Não vai vir nunca waters, e sim no singular. Então, por isso que a gente vai usar sempre o there is, nesse caso, para falar da água. Por exemplo, há um pouco de água na geladeira. É o primeiro exemplo. Repeat. There is some water in the fridge. O próximo exemplo é com cerveja. Beer. Countable or uncountable? Dá para contar ou não? No, you cannot. A cerveja em si, você não pode contar. Você pode contar a lata de cerveja, a garrafa, o copo, mas a cerveja em si, não. Claro que às vezes, né, tanto água quanto cerveja, a gente chega, né, no restaurante ou chega no bar e diz, me vê 2 águas, me vê 2 cervejas. Você acaba usando isso no plural. Em inglês também, você pode dizer 2 beers, please, or 2 waters, 3 waters, mas você está se referindo ao quê? A 2 garrafas, né, a 2 latas ou copos de água ou de cerveja, não a palavra em si. Então, por isso, tem essa pegadinha aí. Se você está se referindo a esses líquidos, o próximo exemplo é com leite, que é a mesma coisa, você não tem como contar. Você pode contar, né, os recipientes aí, né, mas não o líquido em si. Por isso, essas palavras vão sempre vir no singular, com estruturas aqui do singular, beleza? Então, a frase negativa, não tem nenhuma cerveja na geladeira, vai ficar, repeat, there isn't any beer in the fridge. E tem
Leite é a pergunta aqui, então você inverte. Is there any milk? Há algum leite? O N aqui dá esse sentido. Tem algum leite? Is there, repeat, is there any milk in the fridge too? No, there isn't. Só tem um pouco de água, né? There is some water, yes, but no milk. E agora os exemplos da esquerda, sim, são, né, por exemplo, aqui a palavra é garrafa. Garrafas d'água dá para contar. One bottle, a garrafa é bottle. One bottle of water, two bottles of water, ou então algumas, some bottles of water, tudo isso dá para contar. Por isso a estrutura vai vir no plural aqui. Repeat. There are some bottles of water in the fridge. Mas latas de cerveja não há aqui na geladeira. Então a palavra lata, observe aqui, não se engane. A palavra lata em inglês é can. É mesmo do verbo poder, né? Yes, I can, eu posso. Você não tá louco não, é a mesma palavra. Então lata can, no plural cans, latas. Então aqui está dizendo não há nenhuma lata de cerveja na geladeira. Lata sim, dá para contar, por isso vai vir no plural aqui. Né? Uma lata, duas latas, isso é um substantivo contável. Repeat. There aren't any cans of beer in the fridge. Good. Milk é incontável, né? O leite você não tem como contar e distinguir um ou dois, mas caixas de leite você pode contar várias aí. E observando que caixa de leite não é a palavra box, box of milk, não. Em inglês tem uma palavra especial para essa caixinha, né? A caixinha de suco, caixinha de leite, que daí é essa quadradinha, né? O retangular, não é box, e sim essa palavra que está aqui que é carton. Plural, cartons. E o que eu vou perguntar é essa aqui nessa geladeira aqui na imagem, se há alguma caixa de leite na geladeira, como é um substantivo contável, né, as caixas, é contável, vai vir sempre no plural. Repeat. Are there any cartons of milk in the fridge? No, there aren't. Good. Isso aí. Então, se o substantivo ele é contável, nesse tipo de pergunta, com o verbo haver, né, a palavra vai vir sempre no plural, diferente no português, que a gente usa no singular. Há alguma caixa, mas em inglês, are there any cartons? E só vai vir no singular, então, se a palavra for incontável. Combinado? Vamos comparar aqui as duas perguntas, então, que estão aqui com how much water, e com how many cartons. Se o substantivo ele é incontável, você quer perguntar quanta água, quanto leite, quanta cerveja, é o how much. Repeat. How much water is there in the fridge? E para responder, você pode dizer, tem duas garrafas. Quanta água tem? There are 2 bottles of water in the fridge. Você poderia usar o some, né? Há um pouco de água. There is some water in the fridge, né? Que é o primeiro exemplo aqui afirmativo. Se alguém perguntar quanta água tem, só tem um pouco. There is some water in the fridge. Quer dar mais detalhes aqui? 2 garrafas. There are 2 bottles of water in the fridge. And, se o substantivo ele é contável, né? Quantas caixas, quantas latas, quantas garrafas. Aí a pergunta é how many? How many cartons? Repeat. How many cartons of milk are there in the fridge? There are no cartons of milk in the fridge.
Isso aí, apesar de o verbo estar na forma afirmativa, there are, a frase é negativa. There are no cartons. Não tem nenhuma caixa. Em português a gente usa o singular, nenhuma caixa, mas em inglês, novamente, se o substantivo é contável, a gente usa no plural. There are no cartons of milk in the fridge. Lembrando que você poderia usar, deixa eu mover aqui para você comparar, aqui está com o no, a estrutura afirmativa. Você poderia dizer a mesma coisa usando o any, mas aí a gente nega com o verbo. There aren't any cartons of milk. How many? There aren't any. There aren't any cartons of milk in the fridge. Essas duas frases têm o mesmo sentido. Não há nenhuma. Você nega com o verbo, there aren't any, ou nega com o no. There are no. Combinado? Dupla negativa só funciona no português. Em algumas outras línguas, como o russo também, a gente nega duas vezes, mas em inglês, nunca. Never. Aqui o último par de exemplos, então, para fechar, vamos praticar um pouquinho essa ideia do que é contável e o que não é. Por exemplo, dinheiro, money. Dá para contar ou não? Countable or uncountable? Uncountable. Incontável. Não sei se essa informação te pegou de surpresa, mas o dinheiro ele é incontável. Como assim? Não posso contar R$1, R$2? Sim, o real, a palavra real, sim. R$1, R$2, R$3 é contável. Mas o dinheiro, você não pode dizer dinheiros, né? No português é a mesma coisa, se você comparar. Então, monies, nunca. Você pode dizer, tô rico, tenho 2.000 dinheiros. I'm rich. I have 2,000 monies. Não, você pode dizer 2.000 cédulas de dinheiro, $2.000. Isso são palavras contáveis. Mas a palavra dinheiro, money, você não pode contar. Isso era uma coisa que, quando eu aprendi isso, eu era adolescente ali, isso não me entrava na cabeça. O professor dizia, você não pode contar o dinheiro. Como assim não incontável? Né? Tem outros exemplos aqui com areia. Eu me lembro muito bem também desse exemplo. Como assim não dá para contar areia? Areia é incontável, mas eu sei que é difícil, mas se eu quiser eu vou contar 1 grão, 2 grãos. Sim, grão de areia é contável. 1 grain, 2 grains. Mas areia, que é essa palavra aqui, sand, você não pode dizer areias. 7 areias, 7 sands. Não, areia é incontável. Grão de areia, uma mãozada de areia você pode contar, né? Mas nunca essa massa junta, assim, não tem como separar o que é uma e duas, correto? Então tá, novamente, na esquerda é incontável e sempre vem no singular, repeat. Olha que a gaveta tá cheia de dinheiro, então há um monte de dinheiro na gaveta, vai ficar repeat. There is a lot of money in the drawer. And gold. Nope. Mesma coisa, o ouro é incontável. Barras de ouro é contável, moedas de ouro são contáveis, mas não o ouro em si. Por isso, novamente, no singular. There isn't any gold in the drawer. Good. E tem areia na gaveta? A próxima frase, então, mesmo que eu expliquei. Areia é incontável. A pergunta com is, né? Is there, invertendo na pergunta. Is there any sand in the drawer? No, there isn't. Pergunta então sobre o dinheiro, quanto dinheiro? É o how much, porque o money, né, é incontável. Então, com palavras incontáveis, how much? Quanto dinheiro há na gaveta? Repeat. How much money is there in the drawer? Essa pergunta poderia ser respondida com essa primeira frase aqui que a gente viu, né? Tem um monte de dinheiro. There is a lot of money in the drawer. Ou, então, tá, se você quer dizer de outra forma, por exemplo, dólares, você pode usar aqui no plural, né? Porque dólares, isso sim, é contáveis, né? $1, $2, $3. Aqui a frase é milhares de dólares, thousands of dollars.
é contável, vai vir no plural. Então, repeat. There are thousands of dollars in the drawer. Capricha na pronúncia aí, né? O there. Ouro é incontável, né? Mas barras de ouro é contável, que é o exemplo que está aqui. Não tem nenhuma barra de ouro. Então, aquele esquema. Em português está no singular, não tem nenhuma barra. Mas como esse é um substantivo contável, a gente usa no plural. Né? Frase negativa. Então, repeat. There aren't any bars of gold in the drawer. E grãos de areia? Né? Grãos de areia é contável, sim, você pode contar. É difícil, mas se você tirar o tempo aí, você consegue distinguir 1, 2, 3. Então a pergunta também no plural. Repeat. Are there any grains of sand in the drawer? No, there aren't. Para perguntar então quantas barras, barras é contável, tá no plural aqui, a pergunta é how many. Repeat. How many bars of gold are there in the drawer? Tente responder essa pergunta. Não tem nenhuma barra de ouro na gaveta. Como você diria? Você pode responder dessa forma. There aren't any bars of gold in the drawer. Or aquela outra forma, né, com o no. Aí deixa o verbo na forma afirmativa. There are no bars. There are no bars of gold in the drawer. Got it? Entendeu? Got it significa você entendeu? Você pode dizer sim, entendeu? Yes, I got it. Espero que esteja claro. Acredito que isso é um pouco mais complicado, tem bastante informação aqui. Então dá uma revisada. Quero que você faça os exercícios, como sempre, né? Mas assim, eu tenho uma tarefa extra aí para você. Eu quero que você agora olhe ao redor aqui quando terminar a videoaula. Olha ao redor aí na sua, não sei se você está na sua escrivaninha, está numa mesa, está no escritório ou em casa. O que você tem aí? E começa a fazer frases mentalmente, ou se você puder, fale. Né? Eu já comentei também da importância de você falar com intenção, né? There is a pen on the table. Pensa aí e vê frases, né, no plural, no singular, afirmativa, negativa, para você dar uma praticada. There is a blue pen. There is a glass of water. No plural, você olha, there are books. Para você praticar bastante, fazer o exercício para também você memorizar essas estruturas. Combinado? Por hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado e esteja curtindo aí o curso. A gente se vê na próxima. See you next time. Bye bye.